Eles iam comprar recursos audiovisuais para toda a rede. Como que é feita uma licitação desse tipo pública? É feita uma lista com todos os recursos daquela área. Então, pela primeira vez, ia ter uma lista de recursos audiovisuais para toda a rede federal. E aí eu fiz lá em Guarulhos, quando esse professor falou, Ricardo, cria demanda. Eu puxei essa responsabilidade para mim. Eu falei, por que que o TI que vai fazer isso aí? Não, o TI não vai entender do que eu, que sou de audiovisual, preciso. Me desculpa, essa lista é minha. Então eu trouxe essa lista, trouxe muito problema para mim, trouxe muita responsabilidade, mas, olha, eu posso dizer que, isso aí mudou. Falei, que precisa um setor de audiovisual? Para audiovisual funcionar, é câmera, é tripé, iluminação, microfone sem fio, isolamento acústico. Então, mudei essa lista e ela foi passada para todos os outros campos. E isso acabou dando um pouco de visibilidade. Porque quando eles não sabiam, olha, tinha uma caixa de som assim, uma caixa de som assado, qual que eu compro? Pô, pergunta pro cara que fez a lista. E isso acabou me dando um pouco de visibilidade lá. E aí, por causa disso, eu fui convidado. Bom, não sei se foi só por causa disso, mas aí me surgiu o convite para sair de um campus e trabalhar na reitoria com educação à distância. E aí eu percebi que eu precisava realmente de uma graduação. Eu falei, bom, não dá. Só com conhecimento técnico é aqui quando eu posso chegar. Além daqui eu preciso de algo mais. E depois eu percebi que nem a graduação me dava aquele conhecimento que eu precisava. Precisei fazer mestrado. E hoje eu percebo que também não é suficiente. A área que a gente trabalha, ela é algo único. Não tem ninguém fazendo a mesma coisa que você faz, né, com a complexidade que você tem que lidar. Então aquele pacote pronto não existe. Então você vai ter que adaptar e procurar, talvez em nível de pós-graduação, de mestrado, alguma solução específica para algum tipo de questão que você tem no trabalho. Eu não fiz propriamente cinema, fiz tecnologia e audiovisual. Então, o meu curso ele foi um pouco técnico, né? Mas ele me ajudou a perceber uma questão de linguagem que eu não percebia antes. Eu comecei a entender audiovisual como algo que envolve ritmo. A gente pega todas aquelas ideias de imagem, de som e dá vida para aquele projeto. E aquilo precisa também de algo que envolve também o sentir, o perceber as coisas. Não é algo que pode ser feito como uma máquina faz. E isso, por toda a minha formação, né, na área de exatas, de eletrônica, de informática, de engenharia, então eu achava que tudo tinha muito... Claro que algumas coisas têm, mas quando a gente está trabalhando com audiovisual, a gente tem que levar outras coisas em consideração. A gente tem que sentir muito as coisas, perceber a linguagem do vídeo de uma maneira que ela possa... É quase como se fosse uma nova escrita. Eu penso assim, a gente escreve com imagem, com som, diferente de quando a gente escreve um texto, né? É uma outra forma de se comunicar e de se expressar. O que eu encontrei na graduação? Toda essa segurança, né, de planejamento, como que faz o roteiro, como que escreve, como que edita, como faz montagem, tudo isso a graduação dá. Agora tem um lance que a graduação não me deu. Quando eu estou trabalhando com audiovisual na educação, e aí na frente da câmera tem alguém que não é ator. E aí? E agora, José? Eu tive essa percepção de que, dependendo do modo como a gente planeja e produz algo educacional, o aluno ele vai ter percepções diferentes. Então, aquele material, quando ele vai ser interpretado como um texto, né? Dependendo de como a gente escreve, se eu escrevo de uma maneira muito rebuscada, poucas pessoas vão ter acesso às minhas ideias, né? Se eu escrevo de uma maneira muito simples, talvez mais pessoas consigam entender algo que eu quis dizer e pode ser até algo complexo, mas pela minha simplicidade na escrita.
E eu percebia que o vídeo também tinha algo nesse sentido, mas eu não tinha certeza. Então eu precisei fazer um mestrado com professores produzindo vídeos e com alunos também que recebessem esses vídeos, os vídeos, para eu entender como que funcionava essa dinâmica. Como que o professor preparava a aula, como que o aluno recebe essa aula, se a maneira que ele planejou montar ajudou o aluno ou não. Então, eu tive que pesquisar toda essa dinâmica para isso ajudar minimamente a auxiliar o professor quando ele está fazendo pelo menos o roteiro. Né? Era algo que eu sentia muita necessidade e não sabia como fazer, porque, primeiro, não tinha base nenhuma, não tinha estudo científico nenhum e nenhuma experiência anterior que fosse relatada. Ninguém que pesquisou isso escreveu, olha, eu fiz isso e deu certo, eu fiz assim e deu errado. Eu não tinha referência nenhuma, então eu tive que ir além mesmo. Ir além da graduação, fazer o mestrado, sofri um pouco, porque não foi fácil. E não foi algo que, ao final, eu falei, nossa, né, tem receita de bolo. Não tem. Isso que me deixou um pouco... A gente sempre procura algo que infalível, que sempre funciona. Mas o que eu percebi é que muitas coisas podem ser melhoradas, mas não tem, continua sem receita de bolo.